Olá, este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia. Daremos início agora ao estudo da Bibliologia, ou o estudo das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Esse estudo será dividido em duas partes. Primeiramente, ao falarmos sobre a Bíblia, precisamos entender a autoridade da Bíblia. Ao longo da teologia, muitas tentativas foram feitas para se minar este entendimento, este pensamento. Mas aí se cria um dilema. Se nós retirarmos a Bíblia como autoridade, tudo o mais que for falado a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, entrará em xeque, porque se a Bíblia não é autoridade, como então poderemos falar sobre Deus usando a Bíblia? Essa é a divisão talvez mais importante dentro da teologia, o que separa a teologia bíblica da teologia especulativa, ou também chamada teologia filosófica. Como nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos reforçar a sua autoridade. A Bíblia chama a si mesmo de palavra. Ela chama-se a si mesmo de escritura, de sagrada, de luz, de oráculo. Ela apresenta vários títulos que remetem à sua autoridade como a revelação escrita daquilo que Deus quer comunicar ao homem. O termo Bíblia vem de uma expressão em grego, biblios, que poderia ser traduzido de uma melhor maneira como biblioteca. Afinal de contas, não é apenas um livro, mas uma coleção de livros. São 66 divididos em Velho e Novo, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Essa divisão que temos de capítulos não existe nos textos originais. Ela veio acontecer somente lá pelo ano 1250 e posteriormente, no ano de 1445, começou a se trabalhar a divisão de frases, que são chamados de versos ou versículos e também numerados. Isso nos ajuda a identificar um determinado texto, pois além do nome daquele autor ou autor atribuído àquela escrita, nós podemos identificar essa separação das ideias através dos números, o primeiro número sendo do capítulo e o segundo do versículo. Quando pensamos na Bíblia, lembramos que para os protestantes ou os evangélicos existe uma diferença da Bíblia em relação aos católicos. Isso se deve à decisão tomada por um papa na Idade Média de incluir alguns textos que eram considerados importantes, históricos, que tinham uma relevância dentro da cultura judaica, mas não têm o reconhecimento de serem inspirados. Ou seja, se você pegar o Antigo Testamento e conversar com um judeu, esse judeu vai ter o entendimento de que aquilo é a palavra de Deus. São 7 os livros que são diferentes: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2º Macabeus. Também temos textos de Esther, capítulo 10 a 16, e Daniel, capítulos 13 e 14, que são acrescentados, ou seja, posteriormente foram trazidos para dentro do cânon, mas foram rejeitados quando a Reforma Protestante estabeleceu o que era a palavra inspirada e o que não era, e traduziu dos originais, em grego e do hebraico, para a língua do povo. Quando as primeiras traduções para a língua do povo, o inglês, o francês, o alemão e até posteriormente o português foram aparecendo, ficou clara a diferença que existia entre a língua dos originais, no hebraico e depois no grego, traduzidas por Martinho Lutero, por exemplo, da Vulgata, que era a versão usada pela Igreja Católica, que é a tradução desses textos para o latim, aonde se incluíram os livros que são distintos, como já mencionamos, são chamados de apócrifos, são reconhecidos historicamente, mas não como inspirados por Deus. Quando nós entendemos isso, podemos perceber que existe uma tradição oral que muitas vezes influencia a formação de uma teologia. Então, por exemplo, se compararmos a teologia feita pelos protestantes ou evangélicos com a teologia feita, por exemplo, pelos ortodoxos, sejam eles gregos ou russos, veremos que existem algumas percepções diferentes. Portanto, é importante entender que a autoridade da Bíblia não muda se o homem decide fazer leituras ou interpretações diferentes. O que está revelado é a vontade de Deus, mas isso não necessariamente vai encontrar um equilíbrio em todas as denominações cristãs. Quando se fala sobre Bíblia, talvez a questão mais
comum seja: onde está o original? Onde está o texto primeiro? Muitos atribuem a modificações que teriam sido feitas pelos homens ao passar do tempo, e isso teria corrompido a natureza da Bíblia. Na verdade, é preciso entender de que não existe um original, mas sim originais. Textos que são cópias de outros textos e que foram sendo preservados ao longo dos tempos. Fazia parte da cultura hebraica a preservação da palavra de Deus. Existiam homens que dedicavam parte do seu tempo, alguns o tempo todo, apenas para copiar esses textos. E eles viam isso com uma certa reverência que talvez perdemos hoje com a Bíblia impressa por máquinas. Toda vez que eles faziam a cópia, eles tinham uma preocupação de que nada fosse alterado, que nenhuma vírgula, que nenhum ponto fosse distinto daquilo que estava sendo feito. Se eles erravam, eles tinham o costume de guardar esse texto dentro de uma jarra e enterrar, porque ela é a palavra de Deus, ela não era queimada ou destruída. E muitos dos textos que nós temos hoje são partes, são fragmentos justamente destas cópias, e todas elas são iguais, ou seja, esta preservação cultural influenciou muito quando nós entendemos a importância da preservação da palavra de Deus ao longo dos séculos. As cópias mais antigas encontradas nas descobertas arqueológicas datam aproximadamente do ano 850. Mas, em 1947, aconteceu uma situação que mudou, de muitas maneiras, a percepção que tínhamos sobre a preservação dos textos. Um pastor de cabras, na região de Qumran, que fica em Israel, perto da antiga Jericó, descobriu uma centena de pequenos jarros de barro preservados dentro deles, cópias desses manuscritos. São chamados os manuscritos do Mar Morto. Quando se abriu e se começou a estudar, entendeu-se de que durante mais de 1000 anos as variações do Antigo Testamento foram virtualmente nulas. Ou seja, o cuidado de Deus em preservar a sua palavra passou de geração em geração. Não se pode, portanto, dizer que existiu uma corrupção, que existe uma Bíblia original que está em algum lugar e que foi mudada. Existem museus, na Inglaterra, também em Israel, onde qualquer visitante pode conhecer os manuscritos, os trechos, as partes desses papiros, desses couros de animais que foram usados para preservar a palavra de Deus. Então é importante ressaltar, não há maneiras de provar que a Bíblia foi adulterada ou foi mexida pela ação humana. O próprio Jesus disse que passarão os céus e terra, mas a sua palavra não passará. O texto bíblico nos diz que ela foi inspirada por Deus e ela é a autoridade. O texto de Hebreus diz que Deus já colocou a lei em nosso coração, e quando nós lemos a Bíblia, nós simplesmente vamos aprofundar essa percepção. E também que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, e essa verdade tem o conceito relacionado com o conhecimento de Deus através da Bíblia. Quando pensamos no estudo da teologia sistemática bíblica, não se pode fazer especulações. Algumas pessoas tentaram já explicar o que Jesus realmente quis dizer, ou o que Paulo estava pensando. Não, isso são especulações. Não se pode ir além e não se pode mascarar aquilo que já está plenamente revelado. Faz parte do entendimento da autoridade e da importância da Bíblia falarmos sobre a inerrância. Esse termo, não muito comum, quer dizer que não há erros. Ou seja, que não há nenhum tipo de equívoco na maneira com que o texto foi escrito. Mas um estudo aprofundado demonstrará que existem algumas questões que variam de um livro para outro livro que podem ser chamadas de contradições. Isso significaria que a Bíblia, então, é um livro humano e está cheia de erros? Não necessariamente. O que precisamos entender é que o conceito de inerrância tem a ver com a preservação da mensagem divina. Se Deus quer comunicar a sua vontade ao homem, é importante que ele faça isso de uma maneira que possa ser entendida. Se cada Bíblia traduzida trouxesse uma ideia diferente, nós teríamos uma grande confusão. Se todas as Bíblias contêm erros, então é inútil tentarmos conhecer a Deus através da Bíblia. Não é isso que se trata. Porém, se nós trouxermos para essa
interpretação, essa leitura da inerrância, o questionamento, nós podemos então começar a criar uma série de pontos que são divergentes. Quando nós pensamos na inerrância bíblica, é importante lembrar que questionando a existência ou não de erros, nós botamos por terra todo o argumento. Esses erros supostos da Bíblia dão origem a uma série de pensamentos que têm minado a teologia. Por exemplo, traz-se uma visão liberal sobre assuntos sérios, como o adultério, o homossexualismo, o divórcio, o novo casamento. Há pessoas que tentam trazer uma reinterpretação cultural a respeito de alguns ensinamentos da Bíblia, ou trazem aspectos da psicologia. Todas essas tentativas, de uma certa maneira, estão tentando atacar a ideia de que Deus pode comunicar a sua verdade e a sua vontade através das Escrituras. Quando nós pensamos sobre a inerrância que está diluída dentro destas exposições, nós criamos problemas que dão origens a divisões, talvez dentro de uma própria denominação de um determinado grupo, a partir de uma interpretação. Ou seja, um grupo acredita que a sua interpretação está melhor porque aquele outro grupo está lendo errado. Mas isso não muda o que o texto escreve. É importante frisarmos isso. A inerrância está relacionada com o texto escrito e não com a sua interpretação. Outro aspecto importante de pensarmos na inerrância é que ao longo da história diferentes teólogos fizeram afirmações e trabalharam esta questão. Por exemplo, Agostinho, um importante teólogo para os católicos, ele deixou claramente escrito de que as consequências mais desastrosas devem seguir-se à crença que existe algo falso no livro sagrado. Tomás de Aquino, que é considerado por muitos o criador e idealizador da teologia sistemática, ele disse: nenhuma falsidade pode fundamentar o sentido literal das Escrituras. Martinho Lutero disse: as Escrituras jamais erraram. John Wesley disse: se existe qualquer erro na Bíblia, bem poderiam existir 1000 deles. Se existe uma só falsidade, então ele não proveio de Deus. Quando pensamos no significado da inerrância, podemos pensar em alguns textos específicos, mas nenhum deles vai fazer sentido se esquecermos de uma condição primordial. Ao lermos a Bíblia, é preciso lembrarmos que o fundamento de tudo que está feito baseia-se em fé. Quando antigamente se falava ou se questionava a respeito do cosmos, de toda a criação, e se dizia, por exemplo, que a Terra era o centro do mundo, muita gente atribuía esse pensamento a uma ideia bíblica. Mas, por exemplo, a Bíblia não diz, em momento algum, que isso acontece. Pelo contrário, quando se falava na Idade Média que a Terra era plana, que a Terra era chata, a própria Bíblia já havia revelado a redondeza da Terra. Há elementos que precisam ser fundamentais na nossa percepção de inerrância. Um deles é Jesus dizendo aos seus discípulos que o homem deveria viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Se esta palavra está sendo errada, não é possível, então, o homem viver de maneira coerente. Quando Satanás traz a sua tentação a Jesus, ele usa trechos da Bíblia, mas não completos, ou seja, ele adultera tentando conseguir um resultado. E Jesus sempre responde a ele dizendo: está escrito. Ou seja, parte da verdade é equivalente a uma mentira, se esta verdade não for completa. Existe uma série de evidências no Antigo Testamento que são confirmadas por Jesus. Ele se refere a personagens, ele se refere a pessoas e a acontecimentos. Muito tempo se falou de que os textos bíblicos falavam de pessoas, de situações ou de lugares que nunca haviam existido, que eram apenas lendas, que eram apenas histórias contadas pelo povo judeu. Passaram-se algumas dezenas, às vezes centenas de anos, e descobertas arqueológicas comprovaram exatamente o que havia sido descrito na Bíblia. Isso tudo só reforça a ideia de que o pensamento de Deus, ao trazer a sua revelação pela Bíblia, tem o objetivo de ajudar o homem a se aproximar dele e não de se afastar. Quando nós pensamos sobre a Bíblia,
é preciso entender de que ela nos foi dada por um processo chamado revelação. Essa revelação, ela acontecia de maneiras diferentes no Antigo Testamento. Por exemplo, nós lemos em alguns lugares que o povo costumava jogar sortes para descobrir a vontade de Deus. A Bíblia fala que o sumo sacerdote usava 2 pedras, uma chamava Urim e a outra Tumim. Também temos no Antigo Testamento relatos a respeito de sonhos, de visões e de manifestações de Deus através daquele que é chamado o anjo do Senhor. Deus também comunicava a sua vontade através de anjos, mas, mais importante, através dos seus profetas. Homens, algumas vezes mulheres, que foram usados por Deus para trazer uma profecia. O que é isso? É revelar algo que não podia ser entendido de uma maneira natural. E um estudo completo das profecias da Bíblia mostrará a sua revelação divina. Deus falou sobre fatos que iriam acontecer centenas de anos depois. Deus se manifesta através da história. Ele permite que a história humana aconteça, mas por vezes a sua intervenção é maior ou menor. Durante todo o Antigo Testamento, Deus prenunciou que se revelaria de uma maneira diferente. E a revelação atinge o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Ele não é apenas uma revelação, ele é a revelação. Ele disse: quem viu a mim, viu ao Pai. As suas palavras, os seus ensinamentos, a sua maneira de colocar as coisas a respeito de Deus só comprovam que a revelação de Deus é parte integral daquilo que nós entendemos para a formação de uma teologia bíblica. E, por fim, o próprio cânone, o próprio texto bíblico, aquilo que nós temos registrado, podemos a qualquer momento abrir, ler e, através disso, conhecer a vontade de Deus. Existe uma série de aspectos, mas o mais importante é lembrarmos de que a revelação ela é verdadeira. Deus não pode mentir, portanto, tudo que ele revelou na Bíblia é verdade. Ela é uma revelação progressiva. Algumas instruções estavam no Antigo Testamento, algumas instruções estão no Novo Testamento. Algumas questões são mostradas de uma maneira agora e posteriormente de uma outra maneira, mais aprofundada, mais detalhada. E por fim, ela possui um propósito. Tudo aquilo que Deus quer fazer tem um sentido final, um sentido maior. Concluímos então a primeira parte da bibliologia. Revise sua apostila. Continuaremos na próxima aula.